contado. Se der tempo, todo mundo terá oportunidade. Tite, Matheus, boa noite. Thiago Lima, do GE. Primeiro, uma análise de vocês da partida e perguntar, né, se o Flamengo tem uma vitória nos últimos 6 jogos do Brasileiro. Você acha que o Brasileiro agora ficou distante nessa briga? Obrigado. Boa noite. A minha demora foi justamente para assimilar o desempenho, o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado, e às vezes não. E fica muito difícil absorver, assimilar. Analisando sobre essa ótica, análise do desempenho agora. Contextual de 6 tem jogos de Copa do Brasil no meio, tem jogos de coisa, aí fica um pouquinho difícil, eu não tenho toda a dimensão agora para controlar todas essas variáveis. Mas desse jogo eu tenho. Ficou muito difícil de absorver um grande desempenho e nós termos empatado o jogo. Boa noite, Tite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Falando um pouco da questão do desempenho e especificamente em cima dos 2 reforços que estrearam hoje, o Plata e o Alexandre, parecia que eles já jogavam até mais tempo com a equipe, né, pelo desempenho que eles tiveram, pela eficiência. Como é que você espera contar com ele nos próximos jogos, já que são jogadores que provavelmente vão ter muitas oportunidades, principalmente por conta dos desfalques que vem acontecendo? Sintonia, um dos aspectos que nós conversamos dentro do vestiário, sem entrar na individualidade, entrando nela, foi justamente essa naturalidade que os 2 atletas tiveram, no desempenho também, né? Assim como a equipe toda, no desempenho que tiveram. Surpreendente até o nível de atuação que eles tiveram, estreando no Clássico. Felizes nós ficamos pelo desempenho, mas muito chateado. Eu até vou para cá, eu estou triste pelos resultados. Tite, boa noite. Matheus, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Num contexto em que a gente vê a ausência do Pedro e a tentativa de, não sei se vocês chamam de improvisação ou adaptação do Bruno Henrique numa faixa central, eu vou classificar no mínimo como aí uma visão pessoal um pouco inusitada que o Gabigol tenha sido uma opção mais adiante no momento do jogo, não tenha sido escolhido efetivamente para substituir o Bruno Henrique nessa função de camisa 9 quando ele foi substituído, e a entrada do Carlinhos, né? E o Gabigol vai ao jogo como a terceira opção para a função de meia, segundo atacante central. Como é que você está enxergando ele no momento dele no elenco, dentro do aspecto do campo fala? O que o campo do Gabigol tem dito para você, tanto para ele ser a função de 9, e você ainda enxerga ele como 9, ou ele já está tentando falar como o campo dele está falando para outras posições? Treinamento, jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol. Carlinhos decisivo contra o Vitória. Foi por essa opção. E um pouco da característica do jogo, né? De pedir um 9 um pouco mais de presença de área. O Bruno estava fazendo bem os movimentos. Eu acho que o Bruno já tinha jogado de 9 faz tempo. Então, tu falar que o Bruno é uma coisa que a gente está fazendo também não é verdade, né? Porque ele já vinha jogando. Inclusive, na seleção, quando a gente convocou, se não me engano, ele chegou a entrar de 9 no momento. Então, ele tem algumas características e a nossa ideia com o Carlinhos foi botar um cara com presença de área para ter, como a gente estava chegando bastante no fundo, quando a gente encontrava passes centrais e não conseguia furar com infiltração, apresentava muito cruzamento rápido. Então, a gente precisava de um cara um pouquinho mais de presença de área. Então, as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Tite, Matheus aqui, Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre a questão física, né, que o Luiz Araújo deixou o campo com uma pancada no joelho e entrou o Arrascaeta, só que era um jogador que acabou sendo poupado de última hora para a entrada do Gonzalo Plata. Poupado não. Gostaria que você explicasse justamente essa escolha pelo Arrascaeta, por que ele ficou de fora do 11 inicial e por que vocês optaram pela entrada dele na saída do Luiz Araújo. Certo, obrigado. Essa eu respondo só no termo poupado, que eu não poupo. O que tem é um departamento médico, um departamento físico que diz, está liberado o atleta para o jogo ou não. Isso é função, não é do técnico, é do preparador físico e do médico.
tiveram na quinta-feira o jogo. Para domingo, não treinaram ontem, informação, não treinaram Bruno Henrique, não treinou Fabrício Bruno e não treinou Arrascaeta. Os três com termografia, com exame de sangue, com todos os aspectos que demonstravam que ele não excessivo de dores pontuais. Chegou hoje, os dois atletas, também com o departamento médico todo, estamos bem, nos sentindo bem. Feitos os exames, Bruno estava bem, Fabrício bem. Arrascaeta ainda com um resquício, porém era importante para um jogo tê-lo, como acabou acontecendo. O Arrasca, ele passou esse tempo lesionado e para jogar o jogo de quinta-feira ele só teve 2 treinos inteiros e 1 parcial para jogar quinta-feira. Então, e aí ele desempenha o que ele desempenhou na quinta, faz o gol importante para nós também. E com intervalo curto para o jogo de domingo, era um risco muito grande a gente optar na maneira que foi para ele começar a partida, para ele ter uma lesão novamente, aí a gente perder ele a longo prazo. Então também foi nesse sentido. Até segurar, porque o Luiz machucou com quantos minutos? 18 saiu, acho. 18. Ele estava previsto com segurança para menos tempo. E a gente correu o risco, inclusive, com ele. Por quê? Porque a necessidade e a importância do jogo, o Flamengo já está brigando por todos os campeonatos em que ele disputa. Então, a necessidade, ela fez impedir o Arrasca em função dessa lesão. Tite, aqui do outro lado, no fundo, boa noite para você, para o Matheus Monique Danello, TNT Esporte. A gente falou há pouco com o Alexandro lá na Zona Mista, e ele falava que esse jogo fica como uma lição para o grupo e que eles vacilaram em baixar a guarda no final. O Flamengo acaba levando um gol ali numa jogada em que o Léo está fazendo uma tentativa no ataque, perde a bola, e o Flamengo acaba sofrendo o gol ali do Felipe Coutinho nesse lance. Ficou uma ponta de frustração por ter o controle do jogo e acabar sofrendo o empate numa jogada em que, na teoria, estava tudo na mão do Flamengo? Fica a frustração, sim, do resultado, mas não especificamente do lance. Há um contexto todo em cima do lance. Em cima de uma situação que nós vimos mais próximo de fazer o segundo gol do que tomar. O volume de ações ofensivas, de oportunidades, bola no pau, cabeceios, enfim, de tudo mais, e por isso que eu chateado e por isso que eu demorei para vir, porque eu tenho que me equilibrar para vir aqui ter discernimento para falar com vocês. E o lance, ele tem uma série de aspectos. O primeiro deles é que numa ação ofensiva a 43, eu posso e devo falar para os atletas: segura os 2 zagueiros, não vai para a área. Então, ela é contextual. Pode, eu e a comissão técnica toda para me falar. Para mim, de boa, a molecada fala de boa, foi falta no Léo Pereira, e ela é de fora da área, porque a sequência dele ele cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas fora. Aliás, apitou nós e Bahia lá, né? Ele deu no Michael, às vezes os critérios, às vezes ele me confunde. Te juro que eu como é que é o nome dele? Eu não esqueci o nome. O Klaus me confunde, às vezes confunde. Ele me atrapalha as ideias, às vezes. Mas feita essa observação, então há um contexto todo, há uma possibilidade de finalização, de ir para o gol, de finalizar. Ela sobra na sequência do rebote. Nós temos uma jogada com o Léo para definir. Não há um desequilíbrio, sim. Na sequência, a gente tem condição ou de finalizar a jogada no primeiro momento e depois de interromper essa jogada para recompor. Então, há sempre um contexto todo que ele acaba definindo e não... Até eu cuidei de falar nisso, porque se as pessoas que ouvem só ouvem Léo, vai dizer assim, ó, a culpa foi dele. Não, não é dele. Ela é de conjunto. Ela é do contexto todo. Ela começa com o seu técnico, mas ela tem de todos um nível de participação, do técnico e da comissão técnica. Daí, todos. E também das ações
coletivas, da importância do jogo, da concentração do jogo, é um outro aspecto importante. Tite aqui, boa noite. Isabelle Costa, BTB Esportes. Falando um pouquinho desse lance do Léo, desculpa até se eu não entendi o que você falou, mas você falou que os dois zagueiros deveriam segurar e o Léo avançou. Isso foi uma estratégia de vocês ali aos 43 Não, querida, minutos? foi uma falta. Ah, foi falta. Foi uma falta jogada para a área. Não, eu sei, mas a questão do Léo ter avançado como zagueiro. Não, é que ele já está lá. Uhum. Se há uma falta, e vamos tentar, no jogo imaginário aqui, a gente faz aqui, é o jogo imaginário. Deu a falta, nós fomos para a área para concluir. Eles estão lá. Ao rebote, eles estão aí para participar da jogada. Aconteceu, o Wesley retomou, ficou, e nós temos a condição ali de finalizar ela. Não foi uma ação deliberada. O que eu coloquei antes é que eu digo, não precisa ir os dois. Fica os dois aí, atrás. Essa parcela de contribuição ou de responsabilidade, vamos colocar, eu a tenho. Depois ela é contextual, e o futebol nunca é uma situação única. Quando a gente encontrar no futebol uma solução única, um culpado único, é o primeiro passo para a gente estar errado. Mas, conjuntamente, nós erramos. E aí foi efetivo, dando das poucas oportunidades que o Vasco teve, foi efetivo. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Sidão Marinho da Litoral News. A campanha do Flamengo no segundo turno do Brasileiro é uma campanha muito abaixo do esperado, né? A gente olha para a tabela do segundo turno, é de uma equipe que brigaria contra o rebaixamento. Como vocês explicam para o torcedor? Porque ora falta produtividade, ora falta efetividade. Hoje, no finalzinho, acabou sofrendo um gol. De que maneira vai ocorrer essa priorização ou não? Porque as Copas do Flamengo está lá na semifinal da do Brasil, nas quartas da Libertadores, mas não é uma certeza de título. E visando já a temporada do ano que vem, você tem que ter um avanço na Copa Libertadores da América. Como vocês estão olhando esse cenário do Campeonato Brasileiro nessa segunda etapa, onde o Flamengo vem muito mal e teve apenas 2 vitórias? Respondo para ti primeiro, na sequência para todo torcedor. Tu estás me fazendo a pergunta. Está abaixo daquilo que nós queríamos como desempenho. Sim, está abaixo. E nós reconhecemos. Tite, Isaac, tua voz. Uma das coisas que pauta o teu trabalho, a palavra que você sempre usa, é equilíbrio. E sempre uma gestão com os jogadores em cima da questão da fisiologia, da tecnologia. Ciência. Mas eu queria da ciência. E eu queria voltar um pouco na questão até da pergunta do Gabigol, porque foi a pergunta dos torcedores também. A questão da possibilidade de entrada do Gabigol, que os torcedores estão questionando, é da utilização da parte mental. O Gabigol, com muita predisposição à vontade, é um jogador que incomoda e que nos clássicos ele faz a diferença. Esse ponto do mental, da motivação do jogador, como que você trata isso nessa análise também com a parte fisiológica? Nós fizemos o gol com o Carlinhos em campo, o Carlinhos e o Wesley. Fizemos 1-0 com eles. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos. Foi isso que me levou a decidir. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Gabriel Afoca na Paparazzo Rubro Negro. Tite, o Flamengo está sendo um importante nome ali no setor de meio de campo, que é o Nico. Nico de la Cruz ficou de fora dos últimos jogos e muitos torcedores estão preocupados com a situação dele. Se ele vai poder jogar quinta, visando a importância do jogo de Libertadores. Queria, se possível, né, eu sei que você não gosta muito de falar do próximo jogo ou de jogadores de uma forma individual, mas atualizar se o Nico tem chances de estar no jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Como é que está essa situação dele? Obrigado. Ontem, no treinamento, até quando ele estava saindo, eu chamei ele e digo, dá para 20 minutos? Aí ele abriu e olhou para o lado e abriu um sorriso comigo, porque não dava. E aí, definitivamente, o departamento físico colocou, não tem condições nenhuma, e nem ele se sentindo bem, até porque tu tem que ter e falar com o atleta quando ele se sentar bem, até porque ali é uma prerrogativa então, de eu cobrar desempenho. Quando o atleta está bem, aí eu digo, está bem, desempenho tu tem. Aí a cobrança do técnico, ele não está ainda legal. Tomara, e eu fico na expectativa de poder contá-lo para quinta-feira, e que a gente possa, inclusive, reproduzir o desempenho que fez hoje. Mas com uma, quem é que falou, com uma efetividade maior, traduzir oportunidades em gol. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. Complementando aliás, refazendo a pergunta aqui do Sidão,
Você admitiu que o Flamengo caiu de rendimento, que está abaixo no segundo turno, mas não explicou o porquê. Eu gostaria de saber o porquê que o Flamengo caiu bastante de rendimento no segundo turno. Deixa eu fazer só um adendo, cara. A gente jogou pra caramba hoje. O torcedor tá pé da vida que a gente tomou gol, a gente também tá. Só que se não toma o gol aos 42, não pode basear todas as perguntas porque toma o gol no segundo tempo, no final do segundo tempo, que nós erramos e nós vamos melhorar. Agora, tu falar, pô, segundo turno inteiro, a gente jogou pra caramba na quinta. A gente fez um baita jogo hoje. Se nós manter esse nível de desempenho na quinta-feira, nós vamos ganhar. E aí, se ganha, vai vir as perguntas que tá tudo maravilhoso. A gente tem que ter o discernimento e o entendimento de analisar o jogo e o que acontece em cima do jogo e vir aqui responder as perguntas para vocês em cima de um jogo inteiro. E não só de um sentimento, que o nosso sentimento é duro também. E a gente vem numa sequência de diversos tipos de jogos do Campeonato Brasileiro. Jogos que a gente vinha com 62, 64 horas de recuperação, sem opções, com um monte de jogadores lesionados. Agora a gente teve a volta de vários atletas, a gente vai ter a volta de outros atletas na sequência, a gente quer o Michael de volta, a gente quer o De La Cruz de volta, a gente ganha o Charlie de volta na quinta. Então tem que ser uma coisa equilibrada, consistente e todo mundo tem que ter um discernimento também para estar dando as respostas, para fazer as perguntas, porque nós sentimos, os torcedores sentem, todos os flamenguistas sentem, mas com o equilíbrio de ver que a gente jogou bem na quinta, que a gente jogou bem hoje, podia ter feito 2, 3, e que erramos. Vamos ter que corrigir e melhorar. E que se a gente manter esse desempenho na quinta, a gente volta a vencer. Se a gente manter esse desempenho no Brasileiro, a chance é que a gente não siga essa campanha dos últimos 6 jogos e não dos 20, 18 que foram até agora, é que vai melhorar. E que nós vamos chegar nas últimas 5 rodadas querendo brigar pelo título. E aí cada jogo vai ser mais uma decisão. Então entender todo esse contexto e não só também querer ficar entrando, parece que, pô, com uma pergunta para querer fazer com que a gente tome uma atitude diferente ou se exalte ou não, mas saber avaliar o contexto inteiro, não só pelo resultado, mas pelo jogo. Não acho que a gente fez um baita jogo hoje. Eu acho que a gente merecia vencer. Eu acho que a gente merecia vencer quinta, que nem a gente fez. A tendência é que se a gente mantesse esse desempenho na quinta, é que a gente ganhe. Então é isso que a gente quer, manter o desempenho. Atletas machucados e, por vezes, a formatação da equipe, ela acaba oscilando. Os adversários que são de qualidade. Hoje entrou Felipe Coutinho para fazer um empate. Felipe Coutinho. Aliás, tenho uma gratidão, estou brabo com ele, mas tenho uma gratidão muito grande pelo atleta, pela pessoa, pelo caráter que é. Uma coisa é uma coisa. E fiz questão de ir lá dar um abraço, porque senão o esporte ele fica assim, ó. Tu ganhou, vai dar resposta só de coisas boas. Não vou ter. Senão a gente tem que ter essas oscilações, ela acaba acontecendo do outro lado, tem qualidade, gente. Saiu para ir para entrar Coutinho. Então ela tem que ter um pouquinho de... Oi, Tite, Matheus, David Sharp do Antenados da Jogada. Dada a situação que está talvez se desenhando parecido com a de 2022, quando o Flamengo ganhou as 2 Copas, e fez diferente de como vocês vêm fazendo agora. Teve o time das Copas e o time do Brasileiro. Eram times diferentes. Vocês não imaginam um cenário parecido nesse momento, dado que está 8 pontos já do líder no Brasileiro, e até pela questão da grande quantidade de lesões, para evitar novas lesões? Como é que vocês imaginam isso? Vão com o mesmo time ou com um time parecido até o final? Eu aprendi no Flamengo uma coisa, pela cultura. O Flamengo tem que brigar por tudo. Tem que buscar todos os títulos. Conquistar ou não é uma outra coisa. É isso que nós estamos fazendo. É brigar por todos. Ou buscar, brigar, não gosto de dizer o termo, é jogar por todos. Então não tem poupar. Por isso que eu falei, não tem poupar. A gente tem que ir amigo. Por isso que está chateado hoje, por isso que demorei a vir aqui, porque sabíamos que era um passo para encontrar na parte de cima da tabela. O nosso objetivo é chegar nas últimas 5 vivo. Chega nas últimas 5 rodadas vivo e a gente vê o que vai acontecer. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Matheus. Bruno Castanha.
Você falou de desempenho, o volume de jogo muito grande hoje do Flamengo, praticamente um ataque contra a defesa o jogo inteiro. O Vasco com 2 linhas muito baixas. Falta um pouquinho para esse Flamengo tentar uma finalização mais de fora da área, quando pega uma defesa assim. Se eu não estou enganado, o primeiro chute de fora da área foi o Alexandro, já no segundo tempo. É mais uma forma de tentar fazer um gol quando pega uma defesa muito fechada. Concorda? Obrigado. Perfeito a tua observação. Perfeito. Quando tu pega linhas baixas, e aí vou associar uma resposta à outra. Quando tu pega linhas baixas, pergunta tática, resposta tática. Uma das possibilidades reais é a finalização de média. E na primeira a gente já começou a finalizar. E se tu pegar o número de finalizações do segundo, foi a cobrança no intervalo. A outra de ter um jogador de área ou mesmo atacar espaço, o BH. Ela bola de fundo, ela cruza, e presença de área do atacante do lado contrário ou do meia de articulação que tiver ali, para ter área cheia. E aí a gente botou o volume e aí aumentou bastante, do primeiro para o segundo tempo, justamente esse quesito, porque foi a orientação, a cobrança deles no intervalo, sim. Aqui, Tite, boa noite, Matheus, Marcos Martins do canal da QSRN. Tite, você comentou sobre o contexto que o Flamengo sofreu o gol. E muitos jornalistas e torcedores comparando o gol que o Flamengo sofreu contra o Vasco com o gol que o Brasil sofreu contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022. Dentro do contexto que você mesmo citou, o Flamengo apresentou uma vulnerabilidade defensiva desnecessária naquela altura do jogo e com a vantagem do placar, na sua opinião? Cara, eu com todo o respeito que eu tenho por ti, tu não pode abrir uma ferida de uma coisa passada para uma coisa recente, atual. Senão ela fica meio desumana. Quando eu tive que falar da seleção brasileira, eu não estava, eu falei da seleção brasileira. Eu vou falar agora, e falei do contexto todo. E que sempre os erros, eles são coletivos. Toda a situação que ela for para colocar um ponto apenas de um erro, é o primeiro passo da ignorância. E ela não é só no futebol, porque ela é contextual, ela é conjunto. Professor Matheus, última pergunta. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Sem dúvidas, dá para a gente falar que o grande tema dessa temporada do futebol brasileiro é o calendário. Vários técnicos reclamam do calendário. Recentemente, a gente percebe que o Palmeiras, com apenas uma competição, seu desempenho no Brasileiro aumentou bastante e é visível a diferença de desempenho do Flamengo agora com essa pausa da data FIFA. Queria saber de vocês o quanto essa pausa para o Flamengo conseguir se reorganizar impactou no alto desempenho do Flamengo contra o Bahia e contra o Vasco hoje. Nós temos 5 jogos, depois do Carioca, que a gente teve semana cheia para trabalhar. Nós temos 5 vitórias. Qualquer campeonato do mundo que tu faça uma equipe jogar 3 vezes por semana, o desempenho não vai estar lá. A gente pode fazer o que a gente pode botar os jogadores 24 horas na câmara hiperbárica, come, dorme, descansa, dorme, vê um videozinho, porque não dá para treinar, e joga, não vai manter desempenho. E o Palmeiras está mostrando que o tempo de descanso e performance, os níveis físicos que a equipe atinge, tudo vai ser no nível mais alto. O que fazer? Início do ano que vem vai ter que sentar os clubes com a CBF e tentar arrumar uma solução. Agora, exigir desempenho domingo, quarta dos atletas, mentalmente, fisicamente, tecnicamente, é impossível, cara. O Bruno falou da questão de finalização de média distância. Acho que foi a primeira vez que a gente está jogando com essa equipe, com 2 reforços. Não é assim uma naturalidade de tu conseguir fazer com que os atletas cheguem... Pô, a gente sabia no intervalo, mas a gente conseguir criar um mecanismo para ele finalizar de média distância. Assim, às vezes tu precisa de 2, 3 dias de trabalho, do entendimento, vamos fazer uma movimentação assim para gerar essa situação. Precisar uma infiltração, outra. Não tem como manter desempenho com esse calendário. E só um adendo mais, a gente na quinta-feira, a gente teve 2 atletas que tiveram na seleção na terça, na seleção brasileira, não dormiram de terça para quarta, chegaram na quarta, descansaram, fizeram a recuperação, jogaram para caramba.
gente não pôde jogar com Varela e Eric desde o início porque estava arrebentado. Ainda correu o risco de lesão o Eric quando entrou. A gente teve que mensurar esse risco, se valia a pena ou não. E aí depois, para frente do campeonato. Então não é só a data FIFA. Quando os caras vêm, e a gente vai estar com isso aí de novo ali na frente. Vai jogar a semifinal contra o Corinthians, segundo jogo, depois de data FIFA. Mas os caras jogam na terça, não vai chegar na quinta-feira e arrebentar. O que o Gerson e o Fabrício fizeram na quinta foi atípico. Porque quando a gente estava na seleção, a gente via que o desempenho dos atletas que voltavam para jogar na quarta ou na quinta pelos clubes era deficitário. E a gente sentia, porque a gente queria que os caras fossem bem. Então, enquanto não tiver um entendimento que o futebol ele tem que trazer o lado financeiro, ele tem que trazer a saúde, ele tem que trazer o lado espetáculo. O jogador quer vir ver, o torcedor quer vir ver a gente jogar igual quinta sempre. A gente quer fazer o time jogar como quinta sempre. Ou hoje traduzindo. Ou hoje, com resultado. O segundo jogo, né? Aí tu pega o primeiro e o segundo jogo, a gente consegue manter esse nível de atuação. Tu vai para a quinta, a gente vai ter 4 noites de sono, porque hoje o jogo foi mais cedo, então tu conta hoje. A tendência é que a gente consiga manter esse desempenho. Pega no domingo, como não tem como. Desculpa. Não tem como mais para frente, então. Vinícius. Então é tudo... É complicado, cara. Vinícius, parabéns pela tua pergunta, cara. Parabéns. Você tem o meu respeito. Porque a gente tem que contextualizar todas as coisas. E a gente tem que fazer alguma coisa de uma forma abrangente, não de uma forma muito simplista do resultado, determina o resultado. Pô, se pegar todas, sabe, a gente tem que contextualizar as coisas. O Matheus foi muito feliz e eu lutei a minha vida toda. Talvez um legado que eu possa dar para todos vocês é o seguinte, ou para algumas pessoas com que eu... é lutar contra o não saber, contra a ignorância. A minha própria, eu luto a minha vida e estou continuando lutando, continuo lutando para saber das coisas. E quando a gente vem aqui e relata fatos, eu não vou estar com menos pressão do que a necessidade do Flamengo exige, cara. Não vou. Daqui a pouco, tchau, não dá mais, ou não renova contrato, ou manda embora. Por quê? Porque é a lei do jogo. Mas essa busca do entendimento muito mais amplo e de passar para as pessoas que estão ouvindo, todos nós, com informação, com conhecimento, com análise, ela é legal, cara. Tem muitos que não gostam, mas eu tenho aqueles que representam, a gente tem sim, essa busca do conhecimento, essa busca do saber. Não é uma forma aleatória. E até eu tenho cuidado, poupa. Ninguém poupa, cara. Como é que eu vou poupar? Eu vou poupar meu emprego? Eu vou poupar, vou botar em risco meu emprego? Maluco eu não sou. Só um pouquinho. Eu não sou. É um contexto, cara. É isso. Obrigado. Nação. E agora é o seguinte. O que esperar para a partida contra o Peñarol? O que esperar? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas partidas estamos tomando gols bobos. Gols bobos. O filho do Tite falou aí que se jogar assim contra o Peñarol, vence. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O torcedor do Flamengo, 70% da torcida do Flamengo, tá difícil de acreditar do jeito que nós estamos jogando. Porque esse não é o estilo. Não é o estilo do Flamengo ganhar de 1-0 e achar que tá tudo bem. Empatamos essa partida, jogamos bem essa partida, como o Tite falou, mas vacilamos no final da partida e, na minha opinião, não defendendo o Gabigol, na minha opinião, o Tite fala do Carlinhos, mas o Tite não quis usar o Gabigol. Para mim, praticamente, Tite descartou o Gabigol nesse ano de 2024. Comenta aí embaixo a sua análise, deixa o seu like. E coloca também, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você que está sempre junto com a gente aqui é uma família, torcemos pro mesmo time. Comenta aí embaixo. O que você está esperando para a partida contra o Peñarol na Libertadores da América? Deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo.